Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. E muita gente usa essa passagem aqui dizendo que estar em Cristo para não pecar, diz assim que aquele que está em Cristo não é condenado. E as pessoas pensam que estar em Cristo é só falar o nome de Jesus e orar. Não é isso. Lembrando que Jesus Cristo ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo ele é os mandamentos e a doutrina. Estar em Cristo é estar dentro dos mandamentos e da doutrina. Se você estiver dentro dos mandamentos de Cristo e dentro da doutrina, você não é condenado. Se você estiver fora dos mandamentos ou da doutrina, você já está condenado. Porque Jesus ele é a palavra de Deus. Eu vou ler agora Romanos 8, versículo 1. Ó. A epígrafe do texto diz assim, ó, estar em Cristo para não pecar. Está escrito assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entendeu? Então, Jesus ele é a palavra de Deus, ou seja, Jesus ele é os mandamentos e a doutrina. Estar em Cristo é estar dentro dos mandamentos e da doutrina. Se você estiver dentro dos mandamentos e da doutrina de Cristo, verdadeiramente você não é condenado. Agora, se você estiver fora, você já está condenado. E Jesus ele é, lembrando, Jesus ele é a palavra de Deus, ele é os mandamentos. E olha o que Jesus Cristo diz aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus diz assim, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Por que Jesus diz, se me amais, guardai os meus mandamentos? Porque ele é os mandamentos. Jesus é a palavra de Deus, ele é os mandamentos. Isso aqui vai confirmar aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aqui fala o verbo encarnado. Quando fala o verbo significa a palavra. O verbo significa a palavra de Deus encarnada. Então diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Ou seja, foi feito por Jesus Cristo, que é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus, ele é os mandamentos. Entendeu? Então, estar em Cristo é estar dentro dos mandamentos e da doutrina. A pessoa que só fala o nome de Jesus e faz oração e não obedece, não tem salvação, irmão. Esses são os falsos cristãos. Ó, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Jesus dizendo, lembra, Jesus é a palavra de Deus, ó. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Entendeu? Por que Jesus diz que ele está no Pai? Porque ele é a palavra de Deus, ele é aquilo que sai da boca de Deus. Jesus, ele é os mandamentos e a doutrina. Entendeu? Por isso que Jesus diz aqui, ó. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Entendeu? Aí quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, Jesus diz assim, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, Deus é o amor. Se você guardar os mandamentos dele, você está ligado ao amor dele. Se você não guardar, você não está. Então, ser cristão é obedecer os mandamentos e a doutrina. Isso aí vai falar na segunda epístola. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Lá diz assim, todo aquele que prevarica e não obedece a doutrina de Cristo não tem a Deus. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, lá diz assim, ó, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia.